Pai, que o céu permaneça aberto sobre a vida do teu filho e sobre essa igreja, em nome de Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Vamos receber o servo do Senhor com palmas de vitória. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Um versículo bíblico que me chama muita atenção é aquele que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Amados irmãos, nós vamos ler nessa noite só um versículo, um só, que se encontra no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo de número 29. Lamentações é o primeiro livro depois de Jeremias. Lamentações, no capítulo de número 3, o versículo de número 29. Aleluia. Os irmãos que achou diz amém? Amém. Diz assim: põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Senhor meu Deus, neste momento vamos meditar na Tua Palavra. Estende, Senhor, as Tuas mãos, abre nossos ouvidos para ouvir e guardar em nossos corações tudo aquilo que vem de Ti nesta noite. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Amados irmãos, para mim poder falar um pouco sobre esta palavra, eu vou voltar um pouquinho no passado. Lá no ano de 1991, no dia 1º de setembro, foi o dia em que, dias atrás, tinha as pessoas orando por mim, mas eu não era conhecido como José. O meu apelido era Bugrinho e todo mundo me conhecia por Bugrinho naquela cidade. Eu digo assim para os irmãos, eu cortava o meu cabelo mais curto do que hoje, aqui assim, aqui e em cima. Mas aqui o rabo de cavalo passava da cintura. E colocava umas 3 Maria Chiquinha amarradas ali, para ficar aquele rabo de cavalo mesmo. Jogador de futebol e dos bons. Não tinha tamanho, mas tinha habilidade. Jogava bem. Mas no dia 30 do mês de agosto, numa sexta-feira, a minha mãe disse: ó, tem um pregador aqui na cidade de Clevelândia pregando, e o nome dele é chamado Luva Branca. E esse homem tinha escrito na mão dele, assim, nas 2 mãos, e ele escreveu amor aqui assim. E daí ele usava uma luva branca para poder fazer os assaltos, para poder fazer aquilo que ele fazia de bandidagem. E ele esteve pregando em Clevelândia. E aí ele estava distribuindo um Novo Testamento, nunca tem um senhor de idade, uma criança e uma senhora na capa. E a minha mãe me convidou para mim ir na igreja, e eu fui. Ganhamos aquela Bíblia para ela, que seria o Novo Testamento, e ela ficou feliz com aquilo. E no outro dia, no sábado, eu fui para o bailão, passei a noite inteira dançando, requebrando a discoteca, e no domingo Deus me pegou. No domingo eu saí do bairro, aeroporto, e fui até na esquina. Quando eu cheguei na esquina assim, e disse: agora eu vou para o cinema. Uma mão me empurrou no peito e disse assim: ó, vai pela rua de cima, aquela voz. E eu fui, amados irmãos. Quando chegou na outra esquina de baixo, perto do supermercado, eu disse assim: agora eu vou descer pela avenida, tá tudo certo. Aquela voz disse: não,
Os teus amigos estão esperando lá na casa do Camargo, vai lá. Eu disse amém, e fui, subi. E quando eu cheguei em frente à igreja, só o Senhor é Deus, ali o pastor me abraçou e disse assim: que bom que você veio, neguinho, Jesus estava te esperando. Aleluia. E ele me abraçou e me levou para dentro da igreja. Adeus cinema. Eu de calça social, camisa social, entrei para dentro da igreja. E lá Deus falou. E no final eu levantei minha mão e fui chorando para frente. Chorei o culto inteiro, né? Mas para resumir para os irmãos, Deus já tinha algo preparado para mim antes disso. Por quê? Eu participava do grupo de jovens. E eu sempre fui uma pessoa ruim de leitura. Um português péssimo. Não sabia falar direito. Era um capial do mato. E simplesmente eu comecei. E um dia no colégio falaram para mim colocar uma poesia. Em vez de chamar pelo meu nome José Carlos, o cara disse João Carlos. E daí eu não vi, né? Eu fiquei parado um pouco quando o outro disse, não, é você. Daí quando eu fui, ele tirou um sarro de mim. Disse, tá chegando atrasadinha aí. Falei para ele, meu nome é José, não João. E eu fui ler e eu não consegui. Travou tudo. Eu saí correndo, envergonhado, fui pro banheiro, o banheiro estava fechado, e daí me encostei num canto e ali fiquei. E aquele dia eu tomei uma decisão. Eu vou ser bom em português. E eu comecei a ler revista, a ler jornais, a ler placa, mas em voz alta para que meu ouvido ouvisse e eu pudesse corrigir aquilo que estava de errado. E assim eu comecei. Depois comecei a ler a Bíblia. Fui batizado com o Espírito Santo. Mas lá na igreja católica, amados irmãos, algo aconteceu comigo. Um dia eu preguei sobre... Eles falaram para mim trazer sobre a vida eterna. Era um grupo de pessoas, tudo com o número 7 aquele dia, se reuniram, fizeram, disse, não, mas é o José que vai falar. E lá eu fui. E aquele dia eu falei tudo que Deus me mandou falar. E eu disse que daquele grupo, da onde tinha mais de 200 pessoas, se Jesus viesse naquele dia, somente 2 pessoas iriam para o reino dos céus. Tinha padre, tinha freira, tinha um grupo de jovens grande. Quando terminou, queria me levar para o seminário de todo jeito para mim ser padre. Mas não era a vontade de Deus. Eu fui para a igreja. Eu digo assim para os irmãos, que quando Deus entra na tua vida, muda até o teu nome. Aleluia. Porque de bugrinho passou a se chamar José Carlos, conhecido lá como José da Rosa. Então Deus muda o teu nome. Eles te chamam de irmão, eles te chamam diferente. Mas, amados irmãos, é porque alguém orou. E nessa noite nós vamos falar sobre oração com propósito. Se a tua oração não tiver propósito, você ora em vão. A tua oração não passa do telhado, não é gritar, não é falar alto, mas é propósito. Mas a oração, para ela ter um propósito, nós temos que se espelhar na Bíblia. Ela tem que ter fundamento bíblico. Ana é a primeira pessoa que fez uma oração com propósito. Aí os irmãos disseram, mas como assim? Ela colocou no coração dela que naquele dia ela ia subir, ela ia chegar no templo e o propósito dela era de orar a Deus e pedir que Ele desse para ela um filho. Mas ela colocou um propósito que ela não criaria o filho, mas ela daria para Deus para ser um profeta. É um propósito.
propósito. A tua oração tem propósito? Quando você dobra o joelho, você já vai com um propósito na tua oração de ganhar algo de Deus? Muitas vezes nós oramos só por orar, irmãos. Daí quando nós oramos por orar, começa a dar aquele sono, aquela abrição de boca, porque nós não temos um propósito, nós estamos lá só para passar o tempo de joelho dobrado. Mas quando começamos com um propósito, as coisas mudam, as coisas transformam a nossa vida, ele começa a mudar. Também nós vimos que Salomão também fez uma oração tremenda com propósito, porque quando ele chegou diante do átrio de Deus, ele orou, ele disse: Senhor, eu quero tão somente sabedoria para mim poder guiar o povo de Israel. Ele não pediu riqueza, ele não pediu nada. E a Bíblia diz que muitas vezes nós pecamos e erramos porque nós não temos sabedoria. Que a verdadeira sabedoria vem do céu. Você lê a Bíblia e Deus te dá o discernimento. Ora com propósito. Amados irmãos, quando um dia antes do pastor me convidar para pregar, eu estava trabalhando no meu serviço, colocando uns peitos sozinho lá, e Deus colocou algo no meu coração que eu vou relatar para os irmãos agora. Aqui no estado de Santa Catarina, existiu uma mulher, no qual ela colocou um propósito no coração dela de orar para a salvação do esposo dela. Mas ela agiu. Quando o esposo chegava bêbado em casa, trabalhando, ela abria a porta, colocava uma cadeira, sentava ele, tirava o sapato, lavava o pé e dava uma sandália para ele. Ia lá, esquentava a comida com alegria, servia o prato e dava para ele comer. Depois levava ele lá no banheiro e dizia: toma um banho, daí vamos dormir. Ela nunca disse: aquele lazarento está chegando agora, aquele bêbado está vindo incomodar, aquele desgraçado está chegando. Ela nunca disse isso. Ela disse: aquele que Deus colocou do meu lado, eu vou orar e ele vai ser salvo. E ela convidou ele para ir na igreja. Ele olhou para ela e disse assim: esposa, não adianta, porque eu tenho 5 amigos, e aonde esses meus 5 amigos estiverem, eu estarei com eles. Desde criancinha nós vivemos juntos, nós bebemos juntos, nós vamos para a festa juntos, nós vamos para o baile juntos, nós vamos para todo lugar junto. E ela começou a tratar bem o marido. E simplesmente, um dia, aquele homem bêbado no baile, ele disse assim: ó, os outros falando: a minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo. Quando eu chego, ela mete a vassoura em mim. Eu disse: a minha não, a minha é diferente. A minha esposa é aquela que ela pega e coloca uma cadeira, manda eu sentar, tira meu sapato, lava meus pés e faz comida para todos vocês comerem junto. Ah, duvido. Não existe uma mulher dessa. Não existe. E ele começou a falar aquilo, mas era Deus trabalhando, porque quando ela ouviu da boca dele que ele disse que somente os 5 amigos dele, aonde ele estivesse, ele estaria, ela começou a orar para Deus salvar os 6. Ela começou a chamar e dizer: Senhor, salva os 6. Não é só o meu esposo, não. Eu quero os amigos dele junto comigo também. E naquele dia que ele falou, eles chegaram de mansinho na casa. Ela veio, deu ali, preparou para ele a cadeira, lavou os pés dele, enxugou, colocou uma sandália, e os outros só ficaram olhando. Mulher dessa não existe. No mundo em que vivemos, não, mas no mundo de Deus existe. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba com as próprias mãos.
Deus vive. Está em Provérbios. E ela fez aquele olheiro e disse assim: minha esposa, nós estamos com fome, nós estamos precisando comer alguma coisa. Ela disse assim: fica aqui na sala conversando com teus amigos, que eu vou ali dentro e já preparar. A hora que eu estiver pronto, eu venho aqui e chamo vocês. Um olhou para o outro assim, bateu no outro assim, duvido. Daqui a um pouco ela vem com água quente e joga em nós aí. E aquela mulher entrou lá para dentro, preparou a mesa, fez a comida, colocou tudo certinho ali, chegou e disse assim: venham, cheguem aqui, porque agora neste momento vocês vão se alimentar. E colocou a mesa, colocou eles sentados, tudo, eles comeram um pouco, e um deles chegou e disse assim: mas como que você é assim, a minha mulher? Pelo amor de Deus, não dá, eu chego em casa, ela chega a me bater. Ela é ruim. Ela disse: não, é que eu sirvo a Deus. Eu conheci Jesus Cristo. E Jesus disse que a mulher sábia, ela edifica a casa. Portanto, a mulher deve cuidar do esposo, por mais que ele beba, por mais que ele esteja errado. Mas ela cuida dele todos os dias. E eu faço isso. E um deles se levantou e disse assim: eu quero aceitar esse Jesus que está. Aleluia! E naquele momento aquele homem se colocou de joelho, levantou os outros 5, os outros 4 amigos dele colocaram de joelho. E ele olhou assim e disse: minha esposa, eu também vou aceitar Jesus, porque eu prometi que aonde os 5 estavam, eu estaria com eles. E aquele dia ela ganhou 6 almas para Jesus. Aleluia! A mulher sábia ganha almas, não só do esposo, mas dos amigos dele também. Não precisa, irmã, você lavar os pés do teu esposo, mas a hora que ele chegar, trata bem ele. Começa a mostrar que Jesus mora no teu coração. Diz aqui, ó: vem, meu esposo, vamos ali, vamos comer. Se alimenta um pouquinho, faz uma comidinha quente e dá para ele. Ah, mas ele está bêbado, não importa. Começa a mudar o teu cativeiro. Começa a transformar. Essa mulher fez isso e ganhou não só esposo, todos os amigos dele, as esposas dos amigos dele. Aleluia! E assim você ganha almas para Jesus. É uma oração com propósito. Senhor, salva os 6. Aleluia! E assim você deve proceder. Aleluia! Ah, pastor, mas eu não sou batizado no Espírito Santo. Eu estou orando há 15 anos. Estou orando há tanto tempo para ser batizado com o Espírito Santo. Tenho jejuado, tenho me consagrado, tenho feito tudo. Não adianta. A Bíblia é clara. Na hora que você pedir no nome de Jesus Cristo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. No livro de Lucas, tem um rapaz lunático que chegou e ele disse: de vez em quando ele cai no fogo, ele cai na água, e eu socorro, pedir para Deus discípulo orar, não aconteceu nada. Jesus orou. Depois, em particular, ele chegou e disse assim: essa corja de demônios não sai a não ser por jejum e oração. Verdade, aleluia! Jejum, amados irmãos, é para sacrificar o teu corpo, é diminuir a tua carne. Agora, dom espiritual você tem que pedir, porque a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. E tudo que pedirdes em oração crendo recebereis. Jejum não dá, jejum, ele não dá dom, porque o dom não vem por sacrifício, ele vem por pedir. A Bíblia é clara, ela diz: pedir, pedir, pedir e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á a porta. Aleluia! Então você pede. O jejum é para mim vencer o demônio, é para mim vencer essa corja de maligno. Para isso eu jejum. Eu jejuo em favor do pastor Edson. Esse é válido. Agora eu jejuar para receber o dom, eu não vou receber. Eu fui repreendido por Deus porque eu achava que o dom era jejuar para me receber o dom.
da palavra, da ciência e da sabedoria. Chegou um homem de Deus e disse assim: irmão José, Deus não vende os dons espirituais. Eu disse: como? Ele disse: você está jejuando para comprar, para ganhar dom. Deus não barganha com ninguém. Ele dá quando você pedir e você merecer. E a partir daquele dia eu comecei a jejuar para ser forte contra o inimigo. E a oração eu coloquei um propósito: eu vou orar e vou pedir o dom. Só orar, só falar com Deus. E Ele me deu o dom da palavra, da ciência, da sabedoria. Ele me deu o dom de operação de maravilha. Ele me deu os dons de curar. Ele me deu o dom da visão. Ele deu aqueles dons que eu precisava para fazer a obra de Deus. É orando, só pedindo. Porque no livro de São João disse assim, ó: não recebeste porque pediste mal, e até agora não pediste nada em meu nome. Deus. Quando você ora em nome de Jesus. Oração com propósito. Alguém chega e diz assim: ora por mim. Você diz para ele: em nome de Jesus eu vou orar. Se você esqueceu o nome dele, quando você falou em nome de Jesus, ele será abençoado. Aleluia. Amados irmãos, eu digo assim para os irmãos: muitas pessoas entram no meu WhatsApp e pedem oração. Eu oro. Algumas eu mando até um áudio de oração. Para outras eu só oro depois em casa. E Deus tem feito obras tremendas. Tem uma irmã de Minas Gerais que ela pede oração. Ela orou, pediu para mim orar, porque a filha dela já tinha engravidado 3 vezes. E as 3 vezes tinha perdido o filho. E era a 4ª gravidez. E já estava começando a querer sangrar. Eu coloquei meu joelho no chão e orei a Deus: Senhor, visita ela e agora faz uma obra, ó Pai. Que esta criança nasça e ela seja feliz. Que tenha um parto feliz e maravilhoso. E aconteceu. Esse parto veio. E está lá a criança hoje. Ela volta e meia, ela manda foto da criança cada dia mais bonita. Aleluia. Porque tem que ter um propósito na tua oração. Quando nós começamos, vamos fazer assim, vamos fazer um pastor de sal, vamos fazer um propósito de oração aqui na terça-feira. Eu queria estar aqui, mas eu não posso. Eu ainda tenho a minha mãe. E eu faço comida para ela toda noite, porque ela tem mal de Parkinson, foi operada da vesícula, tem um corte assim com quase 40 pontos na barriga, e ela não cozinha mais. Eu faço comida toda noite para ela. Moro juntamente com a minha irmã, mas a minha irmã trabalha até as 9 horas, chega às 10h30 em casa. Então eu avisei ele, disse: pastor, eu tenho esse compromisso em casa, mas eu oro toda noite. Lá no serviço, de vez em quando eu oro e eu choro por causa das almas. Em vez de você criticar alguém, ora por ele. Coloca um propósito de orar para Deus mudar ele. Glória a Deus. Ah, mas esse irmão é danado. Pelo amor de Deus, danado é só o diabo. Porque danado no Aurélio quer dizer assim: amaldiçoado, maldito, sem volta, sem caráter. É aquela pessoa que não tem mais jeito. Isso é danado. Mas você que é pessoa de Deus, se vem uma pessoa meio perversa, você começa a dizer: ele é um abençoado de Deus. Jesus abençoa essa pessoa, porque ele é um amado seu, ele é um escolhido seu. E começa a profetizar: ah, mas o moleque é travesso, corre para lá. Porque você chamar ele de danado, chama ele de abençoado. Você vai ver a obra que Deus vai fazer. A nossa boca na oração tem poder
de abençoar e tem poder de destruir. Amados irmãos, você que é crente, que serve a Deus, nunca mais faça uma oração ao contrário. A oração ao contrário, aquela oração que você ora para que não dê certo aquilo na vida da outra pessoa, é pior do que uma macumba. É pior que um despacho na encruzilhada. É pior que um despacho na cachoeira. É pior. Porque ali você autoriza todos os demônios do inferno a trabalhar contra aquela vida. E tu também paga o preço. Mas quando você começa a orar e começa a abençoar as pessoas, você também é abençoado. Em Jó 42, Deus falou com ele e ele orou pelos seus amigos. E ali Deus prosperou ele, que ele teve tudo aquilo que é em dobro, e a Bíblia diz que ele teve as 3 filhas, as mais bonitas que se ouve naquela região. Quando você busca Deus, teus filhos nascem bonitos. Ah, mas eu sou feio, mas não importa. Não importa se você é feio, o teu filho vai ser bonito. O teu filho vai ser lindo. Quando você começa a orar para aquela pessoa que está sofrendo ao teu lado, as coisas boas começam a acontecer na tua vida. Porque a tua oração tem que ter um propósito. Glória, amada, cantura. Eu ouvi agora um hino, que eu ouvia num alto-falante bem alto, uns 30 metros para cima da igreja, num ferro grandão, que dizia assim: o dever do cristão é orar. Ora. Ele diz: fazer o bem sem olhar a quem é o dever do cristão. Nós estamos aqui para fazer o bem para as pessoas. É orar para que elas prosperem. É orar para que elas sejam abençoadas. E quando nós começamos a fazer isso, a bênção vem sobre nós. Glória a Deus. Ela recai sobre nós. Porque a bênção começa a fluir. Ela começa a cair sobre as pessoas e sobre ti também. Porque a medida ela vem sobre todos. Você tem que orar para Deus abençoar as pessoas. Até mesmo aquele que te persegue, Senhor, muda ele, salva ele, transforma ele, que ele venha ser uma bênção. Jesus vai fazer. Ele vai fazer essa vitória. Ele vai mudar a vida dessa pessoa. E através da mudança na vida dele, a tua também começa a mudar. Porque a bênção vem para o outro e vem para você também, porque ela vem dobrada. Ela cai do céu dobrada, ela cai para ele e para você. Na medida certa. Por isso que nós devemos ter um propósito na nossa oração. A esposa orou com propósito, veio 6 para Jesus. Ana teve um propósito e teve Samuel, que é o maior profeta que a Bíblia fala. Ele foi usado por Deus toda a vida dele. Jó, quando ele orou pelos amigos, ele recuperou tudo que dele foi tomado. Tudo aquilo que o diabo tirou foi devolvido. Seus camelos, suas vacas, seus bois, seus cavalos, seus cabritos, suas ovelhas. E ele teve todos os filhos vivos de novo. Renasceu tudo de novo. Então ora pelo teu vizinho, ora pelo teu amigo. Agora o mais difícil é fazer a oração de Paulo. Paulo, quando teve umas pessoas que estavam incomodando demais, ele disse: ó, que o diabo tome eles e vai bem com eles.
essa oração é difícil. Você paga um preço por isso também. Mas eu digo para os irmãos que a oração feita com propósito, ela tem efeito. Amados irmãos, eu orei por umas pessoas que vendiam droga numa escada. Eu orei e disse: Senhor, eu não quero mais isso, porque aqui tem crianças e essa macharada o dia inteiro ali tem que estar se desviando dele para poder descer a escada. E eu disse: Senhor, se não há jeito, pode aparecer algum, o Senhor pode permitir que o anjo apareça para eles, mas um anjo bonito não, um feio. E daí eles estavam vendendo droga ali na escada, deu uma confusão, sumiram de lá. Daí passaram para o outro lado da rua. No outro lado da rua começou um pato nadar e cantar e fazer ali na água. Eles iam, olhavam, não viram nada. Daí eles começaram a olhar com a lanterna, focar assim. Quando um olhou para o lado, tinha um vestido com uma capa preta do lado deles. Eles sumiram, nunca mais voltaram a vender droga naquele lugar. Porque a oração tem que ter propósito. Você não pode orar só por orar. Eu orei pelo meu filho. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia, não fuma nenhuma. Agora eu estou orando para ele largar a mão da droga, da maconha. É crente, é desviado, pregador da palavra de Deus, e está lá. Mas eu creio que Deus vai libertar. Eu creio. Porque a minha oração, ela não é em vão. E nem a tua. Aleluia. Coloca no teu coração que a tua oração tem um propósito e ela é ouvida por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque no Salmo 113 diz assim: Senhor, ouve a minha oração, ouve a minha súplica, ouve o meu clamor. E o Senhor ouve. Amém, aleluia. E quando ele começa a ouvir a tua oração, a tua súplica, as coisas começam a ficar boas na tua vida. Amém. Se coloca em pé. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É fiel. Glória a Deus. O irmão que quer hoje fazer um propósito de Deus para mudar a tua vida, na hora que você for orar, vem à frente. Nós vamos orar contigo. Você quer mudar na hora de orar, você quer que Deus ouça a tua oração. Pode vir à frente. Deus vai mudar a tua vida. Aleluia. E Ele vai começar a ouvir aquilo que você Oh, quer. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória. Ramai pecando diante né, deixou-me né, e ramai pecando diante né. E tu é mai pecando diante né. Ramai pecando diante né, deixou-me né. Oh, aleluia. Começa a orar com propósito, porque o propósito ele vai fazer a diferença. Aleluia. Oramos, igreja. Soberano eterno Deus, neste momento, ó Pai, eu me coloco na Tua presença e começo a pedir, Senhor, que o Senhor mude a maneira de eu orar, de eu buscar a Tua presença. Que eu comece, ó Pai, a partir de hoje a orar com propósito daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo, para que eu seja cada dia melhor do que ontem. E cada momento, ó Pai, eu possa começar a receber de Ti a bênção, a vitória, a transformação, a renovação. Eu começo, ó Deus, a sentir que o Senhor é comigo. Que o Senhor é o que abençoa, é o que transforma, é o que renova, é aquele que faz algo na minha vida, aleluia. Deus, poder de Deus da glória.
o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus.